Pronto, acho que agora deu certo. Vamos lá, enquanto isso a gente vai organizando aí. Boa noite, pessoal que está entrando. Roberta, aluna e futura PCDF. Pois é, vamos começar essa nossa nova jornada. Um grande prazer, estamos aqui inaugurando a página, né, que foi criada agora recentemente, com o intuito de dicas, de preparação para quem está nessa árdua missão aí de concurso público, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Ribeiro, hoje sou procurador federal, mas tenho mais de 20 anos de concurso público, né? Minha primeira aprovação foi aos 21 anos, a época era concurso segundo grau ainda, e depois fui trilhando a caminhada na faculdade no 8º semestre. Eu tive o privilégio de conquistar mais uma carreira, né? E depois de formado, a gente foi trilhando a nossa história. Hoje aqui estamos com a participação do Marcos Soares, Marcos Salim, meus grandes amigos aí. Marcos Soares é um amigo de mais de 20 anos, Marcos Salim também, amigo de longa data. É um prazer para mim também tê-los aqui nessa live inaugural hoje, né, da nossa página. Marcos Soares é meu colega de faculdade, né, a gente estudou junto aí no iniciozinho da faculdade e começamos nossa caminhada de concurso público praticamente ao mesmo tempo, né? Vou passar a palavra para vocês se apresentarem, dar boa noite para o pessoal e falar os cargos que vocês já tomaram posse e os que vocês ocupam atualmente. Marcos Soares, começa. Vamos lá, boa noite, pessoal. Vocês tá dando para me ouvir bem aí? Tá ótimo. Tá me escutando? Tá ok. Cheguei aí na correria aí. Vamos lá. Então, sou amigo desse meu, posso chamar meu parceiro de vida aí, que a gente se conheceu lá na faculdade. A gente era bem novinho ainda na época, né? E aí seguimos até caminhos bem próximos, assim. O Marcos teve a aprovação primeiro que eu no concurso da Polícia Civil. Depois ele foi até uma inspiração, comecei a estudar, porque na época eu era empresário. Aí também consegui passar na Polícia Civil. Depois continuei e fui para o TJDF. Hoje eu estou requisitado no MPDFT. Esse é um pequeno resumo aí que a gente vai falando. Por quantos anos na Polícia Civil, Marcos? Quantos anos na Polícia Civil? Acho que foram 2 anos, 2 anos e meio, 3, não lembro agora como é que foi. E agora foram bons TJ, anos. já há quanto tempo? Agora o TJ já está aí em torno de 4 anos, mais ou menos. Bacana. Então, aí, 4 anos. Marcos Salim, como foi sua experiência aí, os cargos que você passou? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Patrícia entrou agora. Boa noite ao pessoal que está chegando agora. Boa noite quem já está, quem está entrando, quem já entrou. Vamos lá. Sou amigo também do Marcos há pouquinho menos tempo, quase 20 anos aí. E a gente se conheceu, acho que o início da nossa jornada foi questão de concurso de polícia, né? Eu fiquei durante quase 10 anos na Polícia Rodoviária Federal. E depois eu trilhei o caminho do concurso da Polícia do Senado, que eu fiz o concurso no ano de 2012, mas só fui chamado em 2014. Então estou quase fazendo 7 anos lá. Isso aí. Bacana. E como foi para vocês essa decisão de começar a carreira, essa luta pelo concurso público? Que é um estilo de vida, ser concurseiro, né? Eu gosto de falar assim, é um estilo de vida. Como foi para você essa decisão, o início dessa trajetória? Aquele dia que você chegou, a partir de hoje, eu vou enfrentar esse desafio. Vai lá, Marcão, fala primeiro. Vamos manter esse padrão de você falando primeiro. Vamos lá. Como eu cheguei atrasado, eu estou me ajeitando aí, vou pedir desculpa, pessoal. Estava pegando meu filho ali na casa da mãe, então é a vida real, galera. Não é fácil, não. Cada um que se vira, não dá para chorar, tem que correr atrás e fazer. É a realidade, né? Muita gente acha que só passa em concurso quem tem o dia inteiro livre, quem não trabalha, né? E a vida real muitas vezes não é assim, né, mano?
Não, eu sempre fui empresário durante muito tempo, desde meus 18 anos. E aí, gostava muito, mas teve uma época que eu quis procurar estabilidade. Foi um pouco difícil, porque foi uma mudança muito grande, mas era uma coisa que eu queria, né? Foi quando eu fiz o estágio no MP, eu decidi que ia largar a empresa e ia começar a estudar. E preparei um tempo, fiquei uns anos juntando uma grana, e aí vendi algumas coisas que eu tinha para poder ter um suporte financeiro, e daí comecei. Foi um pouco complicado, mas digo que foi assim, a melhor decisão que eu já tive até hoje. Bacana. E você tinha alguém na família já que te incentivava? Alguma pessoa assim como Não, não inspiração? tinha. Não tinha. Eu abri esse caminho aí sozinho. Eu fui o Bacana. primeiro da minha família a ser concursado. E você, ao longo da sua experiência, você acha que é possível conciliar trabalho com estudo, enfim, para levar as duas rotinas ao mesmo tempo? Hoje você falou do seu filho, né? Tem É, o tempo que você tem que dedicar à assim, família. foram vários anos, né? E durante esse decorrer do tempo, o tempo e a vida foi mudando, né? Então, assim, naquele início, lá no início, quando a gente era um pouco mais novo, a gente tinha condições de ficar o dia inteiro só estudando. Foi um tempo que eu consegui ficar só estudando. E depois que eu entrei para a polícia, eu continuei estudando com um pouco menos de tempo e até passar no TJ. Mas é uma questão de gestão de tempo. Dá para todo mundo passar, independente de estar trabalhando ou não estar trabalhando, trabalhar 8 horas ou trabalhar 4 horas. É questão de gestão de tempo e dedicação. E eu acho que Eu isso é importante lembro, de falar, né? com certeza, eu lembro que na minha época, na minha primeira aprovação, eu comecei a trabalhar no período da manhã, né, e a faculdade era à noite, né, e eu tinha a tarde livre. Só que eu saía do trabalho por volta de 1 hora, ao invés de descansar, enfim, eu almoçava e já ia para a faculdade, chegava na faculdade por volta de 4 horas, estudava de 4 horas até o início da aula, a aula começava ali 7h30 da noite, mais ou menos, eu estudava de 4 às 7, isso de segunda a sexta, né? Os finais de semana, nessa época, eu ainda não estudava. E naquele início ainda sem muita técnica, mais na vontade, né, na determinação do que É, com organização. Mas uma característica que eu sempre tive foi a resiliência, né, a determinação. E isso fez com que eu lograsse êxito, uma aprovação logo no 8º semestre da faculdade. Eu lembro que foi na Polícia Civil do DF. Eu lembro que muita gente me perguntava, o que você fez para passar antes de formado? Tanta gente já tem experiência, não consegue passar, não conseguiu passar. E as pessoas sempre ficam buscando a receita mágica, né? O que você tomou? O que você fez? E assim, não existe receita mágica, né? É pagar o preço diário ali. A soma de cada vitória diária vai implicar lá na sua aprovação, né? E essa era a receita que eu tinha que passar. O que eu fiz foi estudar, ir para a biblioteca todos os dias, sem compromisso, e o resultado veio, né? E você, Marcos Salim, como foi a sua experiência? A minha questão foi um pouquinho diferente. A minha mãe, ela era funcionária da Caixa Econômica e meu pai era médico, mas era da Fundação Hospitalar. Então eles sempre me falaram, vai fazer concurso, vai fazer concurso. E eu sempre quis, tanto que, na verdade, eu sempre quis ser policial. Desde pequeno eu queria seguir essa profissão. Então eu lembro que da Polícia Rodoviária Federal ainda era nível médio. Então eu comecei a estudar, na verdade eu queria Polícia Federal, sempre quis ser policial federal. Aí estava na faculdade, um amigo meu já era PRF, ele falou, por que você não faz PRF? O salário é igual, você ainda não tem o nível superior, você está fazendo o nível superior, quando você terminar, você vai e faz a Polícia Federal. Eu falei, pô, boa ideia. Aí fui, estudei 6 meses intensamente, larguei um estágio que eu fazia, estudava durante o dia, minha faculdade era à noite, fazia administração noturna na UNB. Durante as aulas da UNB eu sempre estudava e, graças a Deus, em 6 meses eu passei nesse concurso. Então esse foi o meu começo. Bacana. E como que é o trabalho de vocês hoje? Como que é a sua carreira na Polícia do Senado? Como foi sua experiência na PRF? Se você conseguia conciliar com sua vida privada, se te exige muito. E, ao mesmo tempo, em seguida, Marcos Soares, como foi
a sua experiência no TJ em relação à Polícia Civil, sabe? Se é possível traçar um parâmetro, um comparativo ali. Então, vamos lá. Da PRF eu passei, eu tinha 21 anos, comecei a trabalhar com 22, então assim, muito novo, muito novo. Eu gostei muito inicialmente, mas depois eu fiquei meio sobrecarregado, porque a PRF, né, quando eu passei, era muito serviço para muito pouco efetivo. Então, assim, o ambiente, o órgão em si é excelente, é extraordinário para quem quer carreira policial. Porém, na minha época, era muito sobrecarregado, era muito pouco efetivo. Então, assim, eu vi que eu não queria me aposentar lá. Então, inicialmente, eu estudava um pouco aquela questão. Quando você já está garantido, já tem um emprego, você fica meio que indo aos poucos, né? Eu estudava para um concurso, aí não fazia, aí outros eu estudava e não passava. E aí eu vi que chegou na hora que eu falei, eu quero sair. Então, eu conseguia conciliar, porque o meu expediente, não era expediente, era plantão. Então, eu trabalhava um dia e folgava 3. E consegui estudar e, graças a Deus, eu passei. Hoje em dia, na Polícia do Senado, continuo na escala 24/72, consigo ter minha vida particular muito bem, consigo fazer outras coisas. Então, assim, é uma coisa que quem quer essa área de concurso tem que estudar, tem que focar, porque vale a pena, vale muito a pena. Bacana. Marcos Soares. Acho que o nosso caminho foi um pouco diferente nessa linha. Eu já comecei a estudar um pouco, já ali próximo ao final da faculdade, onde eu fiz o estágio no IP e decidi que realmente eu queria participar, queria estar ali dentro desse meio do concurso público, e aí foi essa mudança. Mas quando eu cheguei na polícia, foi muito bom. Assim, eu falo que eu sou apaixonado assim, pela Polícia Civil DF. Apesar que ter seguido para outro caminho, para o TJ, e aí tem outros motivos, porque a minha carreira fim é outra, e eu achava que seria importante eu estar ali mexendo mais com a parte de direito mesmo, assim. Mas eu recomendo a todo mundo que gosta de ser policial, vai vir um concursão e agora já teve, né, falar a verdade, né? O concurso aí, carreira policial. Polícia Civil, a prova ainda, é Polícia Civil, né? engano, já teve? Daqui a alguns dias, um mês e meio aproximadamente, né? Pouco mais de suspenderam, né? Já suspenderam tantas vezes aí que eu já me perdi um pouco aí. Mas é um órgão excelente e fiz grandes amigos lá. Com certeza vale muito a pena. E você continua estudando? Então, aí essa parte agora da minha vida eu dei uma parada. Eu fui pro TJ, né? E aí, é o que o Salim falou, quando você está no órgão, você vai para outro, você já começa a estar no órgão bom. E aí, quando foi agora, depois da pandemia, eu resolvi voltar. Resolvi voltar e voltei a ser concurseiro de novo. E agora se virando nos 30, porque agora é com filho, com o trabalho e com o tempo que sobra. Mas é isso. Voltei, comecei a acordar agora de madrugada para voltar a estudar e correr atrás dos sonhos, né? Porque é o que tem que ser. Quando a gente quer de verdade, que tem que correr. Vida real, né? Vida real. Agora a gente vai começar a abordar mais alguns pontos aqui da preparação propriamente dita. Inclusive o pessoal aí que está assistindo, se conhece alguém que está estudando ou que precisa de dicas, de como foi a realidade, quem já enfrentou de repente um concurso semelhante ou mesmo concurso que você está buscando, compartilha aí nosso link da live, manda para o pessoal, chama o pessoal para entrar, que agora a gente vai começar aqui sobre o primeiro ponto. Qual dica vocês podem passar para as pessoas que estão assistindo a gente sobre local de estudo, organização, cronograma? Bom, vou começar. Posso começar, Salim? Vamos manter esse padrão. Você começa e depois eu... Bom, eu acho que antes de tudo, né, é querer estudar. Assim, eu digo sempre assim, eu tive os dois lados, né? Como empresário, como concurseiro, assim. Você tem que acordar, você tem que querer, não é fácil, é maçante, mas esse tem que ser o objetivo, antes de tudo. Assim, não adianta você ter um local adequado, você ter um material de ponta, você ter grana para comprar todos os livros, se você não quer. Passado esse primeiro ponto, aí, no meu caso, para mim sempre foi muito importante eu ter um local de estudo. Eu nunca consegui estudar em casa, eu sempre gostei de biblioteca e ter uma rotina muito certinha ali, todos os dias, no mesmo horário,
ainda que fosse pouco tempo, mas tinha que ser o meu primeiro horário, era o horário com estudos. Isso para mim foi muito importante. Naquela época eu acho que não tinha tanta opção de material como tem hoje, né? Que você abre a internet aí, tem milhares de materiais aí. Mas eu sempre me dei muito bem com o material. Mas o material também vai muito em relação ao concurso que você quer. Mas para mim, assim, importante, que foi fundamental, foi o local de estudo. Biblioteca sempre, às 6 da manhã lá, sagradamente. Para mim, Inclusive, na mesma... o engraçado é que quando eu estudava para concurso, eu não conseguia estudar em casa. Eu precisava, meu ambiente de estudo era a biblioteca. Às vezes eu tentava estudar em casa, mas meu rendimento era péssimo, sabe? Ia lá embaixo e quando eu ia para a biblioteca eu conseguia me concentrar, conseguia cumprir as metas. Então, assim, eu já me determinava que quando eu fosse começar a estudar, eu tinha que ir para o meu local de estudo, que era a biblioteca. Né? A gente, em Brasília, tinha o privilégio de ter biblioteca 24 horas, várias salas de estudo, né? Isso ajudou bastante. E um ponto que eu observo assim, em relação ao seu local de estudo, você precisa ter um local adequado, com uma iluminação adequada, sabe? Com uma cadeira confortável, uma mesa onde você possa apoiar suas coisas. Não adianta você querer achar que vai estudar deitado, almoçando, estudante, isso não vai dar certo. Sabe? Tá almoçando, você tem de repente um intervalo de trabalho ali, 2 horas de almoço, você almoça ali em 30, 40, 50 minutos e o restante do tempo você estuda. Né? Pega aquele pontinho ali que você deixou para revisar, de repente um exercício para fazer. Então, assim, é fundamental você ter um local de estudo organizado, né? Com a luz adequada, uma cadeira confortável, uma mesa para você apoiar o seu material. Né? Porque o concurso público, ele não é eu faço uma analogia com a maratona. Sabe? Em regra, você não vai passar no concurso em 1 mês, 2 meses, sabe? Hoje em dia, com o nível de concorrência e nível de dificuldade que temos hoje, não existe esse negócio, nem estudou e passou. Geralmente, quem traz isso ou está mentindo ou porque tinha uma experiência muito sólida antes, sabe? De uma formação muito, muito concreta antes. E aquela experiência ele trouxe e conseguiu lograr isso ali. Mas não existe isso de, eu passei por sorte. É relação, determinação, organização. Planejamento também é fundamental. Você precisa se planejar. O que é que eu vou estudar? Quando eu vou estudar? Como eu vou revisar isso? Tem que treinar todos os dias. Exercício é fundamental para sedimentar o conhecimento. Né? E você, Marcelinho, o que você acha? Eu acho importante nessa área destacar que uma fórmula para mim, de repente, não é a mesma fórmula para você. Então, isso é fundamental, porque eu vejo as pessoas querendo, o que você fez? Aí quer fazer exatamente o que eu fiz. O meu já foi o contrário, eu gostava muito de estudar em casa de manhã. De manhã eu estudava em casa, dava uma paradinha para fazer malhar, porque para mim era fundamental isso. E depois ia para casa de uma amiga minha, que a gente estudava junto, e à noite ia para o cursinho. Então, assim, a grande questão é você não ter uma fórmula mágica. É o que o Marcos falou no começo. Ninguém tem essa fórmula mágica. Você vai ter que ir tentativa e erro. Isso aqui eu me adequo a isso aqui não fica bom para mim. Então, assim, ver o que é melhor para você. Mas é essa questão. Lugar apropriado, material bacana, isso tudo é fundamental. Outra coisa que é importante a gente destacar, que geralmente quando você está começando a estudar para concurso, você acha que é impossível passar em determinados cargos. Sabe? Você já se coloca um entrave, uma barreira ali, e o próprio concurseiro se limita. Né? Muita gente acha que fulano passou porque é super dotado, é super inteligente, e na verdade, na vida real, não é assim, com raríssimas exceções. Sabe? Que é um ponto que eu gosto de abordar bastante, que é talento versus determinação. Ao longo da experiência de vocês com o concurso público, o que vocês acham que faz mais a diferença? É o talento ou a determinação? Isso aí eu gosto de contar essa história aí, porque lá na biblioteca onde eu estudava com o Marco Emílio, né, que todo mundo marca aqui, eu tinha um amigo que eu acho que foi um dos poucos... eu acho que foi o único amigo que eu tive de que realmente ele era destacado, assim, ele era um cara muito inteligente. Aquele que você conversava assim, sabia tudo de direito, na parte de direito, né? Mas em compensação era um cara que não tinha foco e não tinha perseverança, era assim,
dia ele estudava, outro dia ele não estudava, ele não tinha rotina. E aí ele ficou pelo caminho, infelizmente. Mas era aquele cara que se tivesse um pouquinho de determinação, estava aí com certeza no topo da carreira jurídica, aí, com certeza. Então eu acho que, na minha opinião, a determinação é mais fundamental, mais importante até do que essa Isso. inteligência aí que o pessoal fala que muita gente tem, que eu acho que são pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu É que aquela, conheço muito concurseiro. é aquela grande questão, né? Eu acho a perseverança e a determinação. Você quer, coloca aquilo na cabeça, segue, e a resiliência, né? Você tem que levar a pancada e continuar o caminho. Eu, quando fiz o concurso do Senado, a minha imaginação era assim, não, quem passa em concurso do Senado é o japonês que passa em medicina. Só isso aí, só essas pessoas que passam um tipo de concurso. Um concurso com uma questão discursiva, concurso com uma redação, eu me colocava essa limitação, eu não sou capaz disso. Depois eu falei, não, eu só quero uma vaga, eu só preciso de uma vaga. Se todo mundo passa, eu posso passar também. Então é colocar na cabeça, a sua mente é que faz você passar. Não é tanto o seu estudo, claro que é o estudo, mas você tem que acreditar em você, você tem que visualizar aquilo e você tem que seguir em frente. Outra coisa que é um pouco até ilusão assim do concurseiro é achar que não vai ter reprovações, né? Que quem passou não reprovou. E a gente sabe que reprovações faz parte do processo, sabe? Do processo de aprendizagem, de amadurecimento, né? Até você alcançar aquele padrão ali que o seu examinador entende que é suficiente. Então, assim, não tenha vergonha de aprovação, de reprovação, né? Não tenha vergonha. Agora, utilize aquela reprovação em seu benefício. Se você fez uma prova e você ficou por X questões, analisa a prova, vê o que você está errando, por que você está errando, aonde está a deficiência no seu cronograma, no seu planejamento. Se você está errando, um exemplo, em direito administrativo, você não pode administrativo de forma geral. Não, você tem que saber aonde estão sendo ali as suas deficiências. Por exemplo, eu estou errando muito ato administrativo, eu estou errando muito, enfim, administração pública. Você tem que fazer esse mapeamento e a cada prova que você vai passando, você vai evoluindo, evoluindo. Você pode até cometer outros erros, mas não aqueles mesmos erros, né? Porque se você ficar reiteradamente cometendo os mesmos erros, os resultados vão ser os mesmos, né? Você não vai conseguir sair daquela estagnação. E um ponto que eu gosto de destacar também, que o grande marco assim, da minha trajetória de concurso foi uma reprovação. Porque quando eu comecei a estudar, eu me limitava. Eu mesmo achava que determinados cargos de procuradoria, enfim, não era para mim. Era só para, como o Marco citou, para o japonês que passa medicina. Sabe? Eu mesmo tinha me colocado esse entrave. Por inexperiência, por não ter uma orientação mais próxima, sabe? E assim, a experiência que eu tive de concurso na época, era minha mãe que ela passou no concurso, né? Só que ela tinha passado há muitos anos antes, então assim, a realidade era totalmente diferente, ela não tinha como contribuir muito naquele momento, né? E eu fui, ali passei do meu primeiro concurso, segundo grau, estudei, e eu nunca fui aquele aluno de, eu quero ser uma nota 10. Não, eu estudava para tirar o mínimo da prova, e quando eu conseguia, chegou no meio do semestre, no meio do ano, eu já conseguia a nota, eu largava. Né? Isso durante a fase de estudo ali, de ensino médio e tal. E essa realidade começou a mudar quando eu fui para a universidade. Né? Que eu lembro, paralelo à minha aprovação no vestibular, eu consegui passar nesse concurso segundo grau, porque as matérias eram bem parecidas, né? Do vestibular e do concurso. Aí eu consegui passar, né, nesse primeiro concurso, e ao longo da faculdade, como eu comecei a estudar, eu me destacava na faculdade, e consegui passar no concurso de nível superior, no oitavo semestre, né? Só que eu fiquei um tempo sem estudar até voltar para essa estrada, né? Então, eu fiquei 2, 3, 4, 5 anos sem estudar. Quando eu voltei a estudar, minha técnica estava defasada e eu estava inflado, porque tinha passado, achava que ia dar conta, que ia ser tranquilo, porque já tinha histórico de aprovações, e não foi bem assim que aconteceu. Eu cometi uma série de erros que o concurseiro iniciante comete. O primeiro deles, focar em uma única prova. Se você foca numa única prova, você está limitando as suas possibilidades. Agora, professor, posso fazer todos os concursos ao mesmo tempo? Não. Você busca os que têm editais ali semelhantes.
né? Principalmente se for primeira fase, ou se for concurso que não tem primeira fase, você busca ali por volta de 60% de semelhança, que você consegue levar. E ali na reta final, enfim, nos últimos meses antes da prova, você faz um trabalho específico para aquela prova que for agendada, enfim, para o edital que for publicado. Então, eu cometi esse erro de focar em uma única prova, porque eu já era concursado, aí eu idealizei um determinado cargo, porque os outros eu achava que eu não conseguia passar e foquei. Um ano naquele cargo, várias outras provas passaram, eu não me inscrevi porque eu estava focado naquele. E uma semana antes da prova, o que aconteceu? Liminar na justiça. Derrubou o concurso. O concurso ficou suspenso durante um bom tempo. E eu fiquei estudando, foi um balde de água fria, porque e agora? Não estou inscrito em nenhuma outra prova. A prova que eu estava buscando está suspensa, sem previsão de retorno. E aí acaba que sua motivação vai lá embaixo. Então, além de você reduzir suas chances, quando você tem uma única prova, você acaba perdendo um pouco também da motivação se acontece alguma coisa com aquela prova. E assim, sempre acontecem imprevistos. Tá? Você não pode focar energia em coisas que estão fora do seu alcance. Hoje é pandemia, várias provas suspensas por causa de pandemia. Ontem foi ação na justiça, outras vezes foi fraude. Então, não adianta você ficar se martirizando por coisas que está fora do seu alcance. Você tem que focar no que cabe a você, que é a preparação. Né? Então, eu foquei para essa prova, fiquei um ano estudando, aí suspenderam a prova na justiça. Aí eu fiquei mais um ano estudando e, assim, 2 anos sem fazer prova. Olha só que erro que o concurseiro iniciante aí, porque muita gente acha que fazer o exercício na biblioteca, fazer o exercício em casa, é a mesma coisa no dia da prova. E não é a mesma coisa. No dia da prova tem ansiedade, tem nervosismo, tem o concorrente do lado, tem o fiscal te olhando, tem o relógio ali que também faz parte da seleção, o controle emocional que faz parte da seleção. Então não é a mesma coisa. E como eu estava focado em uma única carreira, erro, sem ritmo de prova, outro erro. Quando saiu essa prova, um final de semana antes, saiu outro concurso que eu achava muito mais difícil, que eu não tinha a menor chance, que eu achava que eu não tinha a menor chance, mas eu acabei me inscrevendo, porque o que eu estava focado estava suspenso, não tinha previsão, era a mesma banca, né, antigo SESC, hoje Sebrasp, e por coincidência, assim que eu me inscrevi nessa prova, agendaram, a liminar caiu e agendaram a outra prova. Aí ficou assim, uma no final de semana, a outra logo no final de semana seguinte. E nessa primeira prova, como eu achava que eu não tinha chance nenhuma, eu fui fazer a prova tranquilo, sem cobrança, sem pressão, focado mais nas disciplinas que eram em comum com a prova do outro final de semana. E fui para a prova, tranquilo. Tanto que, quando eu saí da prova, eu revisei só as matérias que eram comuns ao longo dessa semana para a prova do outro final de semana e nem estudei as outras disciplinas. Né? Tanto que eu estava focado naquela prova que tinha sido suspensa na justiça. E aí, quando chegou a prova que tão esperada, tão aguardada, o que aconteceu na hora da prova? Tremedeira, suadeira, nervosismo, não conseguia concentrar, porque a autopressão era tão grande, eu me cobrava tanto a aprovação naquele momento, que eu mesmo estava me atrapalhando, sabe? É aquele ditado que sempre dizem que seu maior concorrente é você mesmo. Então, assim, eu li a prova 10 vezes e não entendia nada, é como se eu estivesse lendo em outro idioma, sabe? Ia no banheiro lavar o rosto, era como se eu usasse óculos e estivesse sem o óculos, sabe? E tudo isso depois eu fui entender o porquê, né? Ansiedade, nervosismo, pressão. E quando saiu o resultado dessa prova, eu lembro, era SESC, né? Na época era 1 para 1. Eu lembro que se eu tivesse deixado uma questão que eu errei em branco, eu tinha conseguido passar nessa primeira fase. E aí eu cometi outro erro que o concurseiro iniciante comete, que é o quê? Você pensa, eu fiquei por uma questão que eu tivesse deixado em branco eu tinha passado. Então você vê que o candidato está na iminência de ser aprovado. Né? Se ele sanar um ou outro vício que ele cometeu nessa prova, talvez na próxima ele tenha menor sorte. Né? E geralmente o que o concurseiro faz? Se desespera, vai botar fogo no material, não quer saber mais estudar, acha que o mundo acabou, ó vida, ó céus. E eu passei por isso. Só que Deus, naquele momento, foi tão bom comigo, naquele momento, porque assim, eu recebi essa notícia de manhã, né, por volta de umas 10 horas da manhã, que eu não tinha passado nessa prova. E aí fiquei esbravejando, xingando, vou botar fogo nos livros,
não quero mais estudar, já tenho meu emprego. E fiquei aquilo na minha cabeça até o final da tarde, sabe? Volto, não volto, volto, não volto. Só que quando deu final da tarde, não lembro exatamente da hora, 5, 6 horas, um amigo meu me ligou e falou: ah, parabéns, você passou. Eu falei: não, não passei, fiquei por X questão. Não, você passou. Eu falei: não, eu já falei que eu não passei, fiquei por tal questão. Não, você passou no concurso tal, que era aquele muito mais difícil, era até a Defensoria do DF, né, a primeira fase da Defensoria, que em tese era muito mais difícil do que o outro que eu tinha feito, só que eu tinha feito sem cobrança. O que aquilo implicou para mim? Quebrou essa barreira da autolimitação. E a partir daquele momento, eu vi que era possível eu galgar voos maiores, eu chegar onde eu quisesse chegar. Né? Aí eu saí dessa reprovação desse ano, salvo engano, tinham sido 2 reprovações, né, para várias aprovações no ano seguinte, né, que foi aí que começou minha história na Procuradoria. Esses concursos jurídicos geralmente demoram, que são muitas fases, né? Tem primeira fase, segunda fase, prova oral, prova de título, é mais ou menos um ano e pouco de concurso. E assim, foi tão importante que aquela derrota me mostrou que era possível eu alcançar os meus objetivos. Né? Então, o concurseiro, ele tem que ser assim, hoje em dia o concurseiro profissional, focado, sabe? É natural reprovações faz parte do processo de amadurecimento, do processo de crescimento. É normal você achar, não é para mim, não vou conseguir, você tem que se bloquear dessas energias negativas, né? E ter a sua meta, a sua força de vontade, a sua determinação. Eu creio que do pessoal da nossa época que estudava, né, quem não passou foi quem desistiu. Né? Todo mundo conseguiu lograr isso, e é bastante gente, sabe? A gente tinha uma turma ali do pessoal que estudava para concurso, todos conseguiram aprovação. Não é porque eles eram melhor ou pior do que os outros, é porque eles não desistiram, né? Continuou trilhando a caminhada ali até alcançar o objetivo que queria. Agora, quem ficou pelo caminho, quem desistiu, quem se desesperou com o resultado negativo, hoje em dia fala, se eu tivesse continuado, se eu tivesse... Né? É mais ou menos assim. Você quer falar alguma coisa, Salim, sobre esse tópico? Talento, determinação. Essa questão também é o que eu falei anteriormente. Você tem que perseverar. Você não achar que o concurso, mas eu já estou 6 meses aqui estudando. Tem gente que passa em 6 meses, tem gente que passa em 1 ano, tem gente que passa em 2 anos. Se você quer isso, faça valer a pena o tempo que você se dedicou àquilo. Não pare antes de passar, porque senão você depois vai olhar para trás e vai dizer, poxa, igual o Marcos falou, poxa, se eu tivesse continuado, faça isso em todos os aspectos da sua vida. Eu acho que é assim, se você fizer isso no concurso, você vai lograr êxito, como o Marcos falou. Então não tem mistério. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai chegar a sua hora. Exato. E tem outra questão que os concurseiros sempre perguntam, tem algumas perguntas aqui que foram feitas no Instagram, que a gente vai respondendo ao longo da live aqui. A primeira é em relação à hora de estudo. Você usa o cronômetro? Quantas horas mínimas por dia eu tenho que estudar? Fulano passou em 6 meses e estudou 15 horas por dia. Então, assim, o que vocês acham sobre isso? Tempo de estudo... cronometrar horário, enfim, horas de estudo. Bom, vamos lá, eu vou dar um passinho para trás só para dar um exemplo aí do meu próprio exemplo, que foi quando você falou a questão da prova, né? A gente focar em uma prova só, focar e fechar os olhos para outras provas, e às vezes, assim, eu digo que a gente tem que querer, tem que ter uma meta, uma prova, uma carreira em si. Mas eu acho que às vezes também o destino vai te escolhendo, você vai indo para um lugar que você não queria a priori, mas você descobre que às vezes é tão bom ou melhor do que o que você queria. E eu sempre estudei para delegado, né? E aí passei para civil, e depois de um tempo fui fazer a prova de analista judiciário do TJ. E eu lembro que fui bem na prova objetiva, mas eu só passei porque na subjetiva foram 5 perguntas de penal e eu praticamente fechei a prova. Eu lembro que eu fiquei, acho que com mais de 90% de acerto. Então, assim, foi aquela prova de delegado lá atrás que eu estudei que me fez passar no TJ. Então, esse ponto é importante, porque às vezes a gente fica com medo da reprovação, de fazer uma prova que não está ali na sua meta e ser reprovado e, mais uma reprovação na mochila,
dói, mas é isso aí, não tem jeito. E a questão do tempo de estudo eu acho muito relativo, porque quando eu comecei a estudar, eu estudava 10 horas por dia, mas não davam 6 horas, 5 horas de estudo, bem estudado. E com o tempo aí de amadurecimento que a gente vai tendo, a gente vai vendo que às vezes 4 horas ali bem estudado, ali focado, vale mais que essas 7, 8 horas aí meio perdida, né? Então, assim, isso é até um incentivo aí para quem tem pouco tempo. Hoje eu consigo estudar no máximo 3 horas e meia, 4 horas e meia de líquido de estudo. De 6 horas da manhã até 11 e meia, almoçar rapidinho e correr para o trabalho. Então, essa questão de horas vai muito dependendo aí do seu momento de vida, do seu amadurecimento também, em questão de concentração, de conversar pouco, rede social, deixar de lado, essas coisas, que realmente atrapalha. É difícil. Já que o Marcos falou isso, eu vou falar rapidinho também a minha questão. Que isso acho que serve de muita motivação para os concurseiros. Quando eu estava querendo sair da PRF, que eu já estava buscando outros concursos, eu fiz o da Polícia Civil. Queria sair, era mais ou menos 6 por meia dúzia, mas eu não queria mais continuar na PRF, apesar de gostar muito da PRF, do ambiente. Eu não passei por causa de uma questão, igual o Marcos. Uma questão e eu fiquei arrasado, porque não, eu quero sair, eu não estou motivado mais aqui. E aí fiquei muito mal. E aí foi isso que me fez, um amigo da Polícia Civil me incentivou a estudar para a Polícia do Senado. Eu nunca tinha ouvido falar Polícia do Senado, ele me incentivou, acabou que a gente começou a fazer o cursinho junto, ele não passou e eu passei. Então, assim, Deus fechou uma janelinha, né, a questão ali da Polícia Civil, não desmerecendo a Polícia Civil, mas de repente eu estaria ali feliz e não continuaria estudando e me abriu um portão, né? Eu continuei estudando, passei para a Polícia do Senado e hoje sou muito realizado lá. Então é isso, a reprovação não pode servir de desestímulo, tem que servir de estímulo para você continuar estudando e passar no que você realmente quer passar. E questão de hora de estudo, isso é muito relativo também, isso você tem que ver se está rendendo, se a quantidade de estudo que você está realizando ali, se está rendendo, se está sendo produtivo, isso aí você vai vendo ao longo do seu estudo. Até porque as realidades são distintas, né? Não adianta você comparar com o seu vizinho, se a rotina dele é totalmente diferente da sua, né? Se a vivência dele é totalmente diferente, se vocês estão partindo de pontos distintos, né? Como, não adianta. E se o vizinho estuda o dia inteiro, se ele passar, não vai mudar em nada na sua vida. Então você tem que focar no seu, né? E fazer o seu melhor de acordo com a sua realidade. Se você tem 3 horas por dia, 2 horas por dia, então faça as melhores 2, 3 horas da vida, sabe? De forma bem profissional, hoje o estudo para concurso, ele tem que ser visto como se fosse um trabalho, né? O seu trabalho, ele faça chuva, faça sol, você tem que estar lá no horário certo, cumprir suas obrigações, né? A sua rotina profissional. O estudo é do mesmo jeito. Não adianta essa semana você estudar super bem e a semana seguinte você negligenciar porque foi para festa, porque tinha um churrasco, porque era aniversário de fulano. Então, assim, tem que ter compromisso. Compromisso com quem? Com você mesmo, né? Outra pergunta que a gente tem aqui no Instagram, que fizeram, é sobre a utilização da técnica Feynman, né? Feynman é um físico que ganhou um prêmio Nobel, que ele buscava explicar coisas complexas de forma simples, utilizando analogia. Então, assim, a aplicação dessa técnica para concurso, eu entendo que é você simplificar a sua preparação. Outro vício comum de concurseiro em início de carreira, às vezes chega na biblioteca, numa sala de estudo, com 2, 3, 4 livros da mesma disciplina. Sabe? Eu vou esgotar esse tema. Sim, você vai esgotar esse tema. E os outros? Todos os 15, 20 outros temas. Sabe? Então é impossível você querer pegar um livrão desses de cara. Você tem que ser bastante objetivo ali, traçar uma estratégia. Tem disciplina que você vai estudar só a letra da lei, tem disciplina que você vai dar uma aprofundada na doutrina, tem outras, principalmente se for Sebrasp, que você vai ter que aprofundar em jurisprudência, né, a depender do cargo que você está buscando, né? Então, organização é fundamental, né, pessoal? Planejamento, organização. Exatamente. Eu acho que... Eu falei que o primeiro ponto é querer estudar, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o princípio de tudo. Mas eu hoje, assim, com esse todo tempo de concurso e de estudo, eu percebi que
se tivesse alguém ali atrás para mim, porque apesar que existem vários métodos de estudo, agora forma de estudar, mas se tiver alguém com uma bagagem maior para te direcionar, para te falar, Vai ó, encurtar o você não tempo, né? precisa para te direcionar, né? Exatamente, ainda que seja um caminho diferente. Assim, pô, você não vai pegar 4 livros de penal, porque você saber tudo de penal, você não vai passar no concurso. Então, assim, pô, tantas horas de cada livro, qual matéria precisa de um livro mais aprofundado, qual você pode ir na lei seca, qual você vai numa sinopse ali. Isso aí teria encurtado o meu tempo, assim, bastante. Então, assim, acho eu que a acho que galera que está também começando agora, vale a pena pensar nisso. acho que o acompanhamento de um profissional também é muito importante, né? Porque às vezes a gente não vou estudar em casa, eu tenho disciplina, vou estudar em casa, só que você vai pegar todo o material, você não sabe o que cai mais. Às vezes você está estudando uma coisa que quase não cai, a probabilidade de cair é quase nula, nunca cai nos concursos, aí você está ali focando naquela questão. Eu mesmo, no meu concurso, regimento interno, eu estudei muito regimento interno no Senado. Caíram 3 questões, assim, banais. Se eu tivesse tido um direcionamento melhor, esse tempo que eu estudei regimento interno, eu estudaria para outra matéria. Então, a orientação de um profissional é importantíssima essa questão. Eu acho que é unânime entre nossas opiniões aqui. Eu também tenho certeza que se eu tivesse tido orientação lá quando eu comecei, eu tinha encurtado bastante o alcance dos meus objetivos finais ali. Porque você pode aprender sozinho. Hoje, a internet, milhares de ferramentas aí para você ir em busca da informação, polarização do conhecimento, né? Só que você tem que saber o que você quer. Você vai em busca dessa informação, sabe? Se você for aquela pessoa que gosta de pesquisar, de ir atrás, né, e pesquisar método, conversar com pessoas que alcançaram o objetivo que você quer, é importantíssimo você conversar com pessoas que alcançaram esse cargo que você busca. Eu quero fazer juiz. É bacana você conversar com o juiz. Eu quero fazer procuradoria, eu quero fazer polícia, sabe? Para te dar um direcionamento material a utilizar, né? Então, agora sim, se você não é aquela pessoa que vai em busca da informação, de metodologia, de método, de técnica, uma pessoa para te orientar, com certeza vai encurtar o seu tempo de aprovação. Porque eu sempre digo que esse tipo de trabalho, ele ensina a pescar, né? Mas quem vai pescar o peixe é o concurseiro, vai ter que pagar o preço diário, a relação ali diária, de revisão das matérias, da disciplina, de exercício, e por aí vai. Outro ponto que tem aqui, que veio pelo Instagram, é sobre ciclo de estudo, revisão e revisão por exercícios. Como que vocês faziam o ciclo de estudo de vocês? Como que vocês revisavam? Se era por doutrina, se era por exercício, resumo? Qual foi um pouco das técnicas que vocês utilizaram? As minhas técnicas foram um pouco misturadas, né? Porque, assim, dependia da matéria. Tinha uma matéria que eu gostava de aprofundar, direcionado ao meu cargo, que na época que eu comecei a estudar era delegado, então, penal e processo penal, eu pegava livros para dar aquela estudada mais forte, outras matérias, ia ali na letra da lei ou numa sinopsezinha menor, mas de tempos em tempos eu gostava de fazer uma revisão. Mas eu tinha uma dificuldade que eu via muitos colegas meus fazendo. Eles estudavam 3, 4 matérias no dia, 2 horas, por exemplo, mas eu não conseguia. Para mim sempre tem que ser uma matéria por dia, ainda que fosse 5, 6, 7 horas, porque eu, no primeiro meia hora, era só para começar a aprender a matéria. Então, assim, eu nunca me dei bem desse jeito, mas eu conheço vários outros amigos que faziam desse jeito. Então, foi o que o Salim falou lá no início, é se adaptar ao que você entende como melhor para você. Mas também você não pode ficar tomando murro em ponto de faca. Não está dando certo, você tem que saber a hora também de dar um passinho para trás e procurar um outro método. Para não ficar também de eterno, errando, e passam 2 anos, 3, e você está ali no mesmo jeito, porque não aceita também modificar. Então isso é importante. Bacana. E você, Salim, como que foi? No meu caso, eu gostava muito disso, assim, o que o professor passou na aula. Eu fazia aula presencial, na época é o que mais tinha, e eu gostava. O que ele passava, eu gostava de revisar no dia seguinte. Eu estudava à noite, eu sempre tinha que estar revisando no dia seguinte. Para o dia seguinte ou 2 dias depois, porque aquilo ali, aí realmente entrava na minha mente. E exercício. Foi o concurso que eu vi
que o exercício é extremamente importante e é o decisivo. É você estudar, claro, você ler a lei, você fazer suas revisões, mas o exercício é que te faz... Porque no exercício você erra. Quando você erra, você vê, caramba, por que eu errei? Eu achava que eu sabia isso. Quando você erra, aquilo te marca. Eu não vou errar mais aquilo. Quando você só acerta, às vezes você vai acertando meio que no automático, nem sabe o porquê que você acertou. Ah, certo. Ah, beleza. Só que quando você erra, aquilo te marca. Então, assim, a prática do exercício é fundamental para quem está estudando para concurso. Perfeito. Outra coisa que eu gosto de falar também é que a gente tem que estabelecer uma rotina sustentável. Você tem que estabelecer uma rotina que você consegue enfrentar e cumprir durante um período satisfatório da sua preparação. Se você bota uma rotina impossível de cumprir, rapidinho você vai se frustrar, vai ficar cansado, vai estagnar, vai perder a motivação. Então, você precisa estabelecer uma rotina sustentável que você consegue equilibrar com as suas outras atividades do dia. Por exemplo, quem tem filho, quem é casado, precisa dedicar um tempo para a família, quem trabalha. Então, assim, rotina sustentável é fundamental. Outro ponto importante é você precisa estudar a banca que vai fazer a sua prova. Se é o Sebrasp, enfim, se é outra banca, você precisa estudar, mesmo que seja outros cargos. Você pega ali e vai estudar constitucional, você precisa refazer as provas de constitucional, ver a tendência que a banca vem cobrando, os conteúdos. E assim, não é fazer uma planilha ali, de forma geral, caiu X questões de constitucional. É uma planilha assim, caiu tantas questões de controle de constitucionalidade, tantas questões de direitos fundamentais, tantas questões disso, para você ter um parâmetro de como direcionar o seu estudo. Então, rotina sustentável, estudar a banca da sua prova, fazer muito exercício, revisão. Agora, sobre a revisão, tem várias técnicas, O Max falou sobre exercício, sobre resumo, quantas matérias por dia. A realidade de cada um muda. Tem gente que gosta de 2, 3 matérias, tem gente que estuda uma, ou às vezes intercala, faz, essa temporada eu vou estudar uma matéria. Quando chegar em tal fase do concurso, que você já está mais avançado nas disciplinas, eu vou fazer mais de uma por dia. E por aí vai. Agora, ainda sobre a rotina sustentável, eu queria que vocês falassem também a importância de dormir bem, de respeitar o horário de descanso e de atividade física na rotina de estudo. Vai lá, Marcão. Soares, está no mudo? Está no mudo o microfone. Foi mal, desculpa aí que meu filho tá fazendo um pouquinho de barulho aqui, botei no mudo. Então, acho que eu sou do grupo do Salinha aí, eu também não consigo ficar sem exercício físico. Pelo menos a parte da manhã, meu primeiro horário era academia, E assim, e todas as vezes que eu tirei a academia para poder ganhar aquela 1 hora de estudo, lá na frente eu me arrependi, porque sempre meu estudo caía, a força, a vontade de estudar estava em declínio, assim. Então, assim, tem que ter mas essa maturidade a gente vai alcançando com o tempo. Porque no início a gente acha que estudar todos os dias sem parar, sábado, domingo, feriado, de manhã, tarde à noite, não comer, não fazer barba, não malhar, vai adiantar, mas não vai. Vai dar aquela... 1 hora o seu corpo pede, o seu corpo cobra e você tem que dar um passinho para trás. Para mim, o que sempre deu certo foi a rotina. Acordar cedinho, dar aquela malhada, ainda que não seja todos os dias, e depois seguir, estudar. É claro que não dá para fazer tudo e estudar, mas pelo menos o que seja essencial. No meu caso, eu gostava de acordar cedo, estudava em casa, paravam às 11h40, malhava até um meio-dia e meio, meio-dia e 40, 40 minutinhos, mas isso para a mente é fundamental, porque o corpo, às vezes, ele aguenta. O corpo, a gente é novo, a gente aguenta, mas a mente já não aguenta mais. Então, assim, a válvula de escape do exercício físico, aí depende, Cada um gosta de uma coisa, eu gosto de malhar, gosto de lutar. Aí você vai ter que achar o seu. Se você não gosta, eu acho que é fundamental você procurar alguma coisa. Hoje em dia eu faço muita meditação, sabe? Isso para mim, para minha rotina é sensacional. Então, se você conseguir 10 minutinhos ali de meditação, mais uns 40 minutinhos de exercício físico, é fundamental. Engraçado que pode falar, só fazer um complemento aqui, que engraçado que esse assunto foi uma conversa minha informal com uma colega agora que fez
a federal e foi exatamente isso. Quando foi chegando ali no mais próximo à prova, ela parou de ir para academia e aí quando chegou no final ela estava extremamente cansada e ela, após fazer a prova, admitiu que acho que foi um dos piores erros dela foi ter saído da academia, porque você tem que ter uma válvula de escape, né? Aí seja qual seja a sua, qual for a sua, mas Exatamente. você tem que ter uma, entendeu? Não só estudar, Não, estudar, estudar, estudar. considerar que isso não é uma perda de tempo. Não é perda de Exatamente. tempo de jeito nenhum. Absolutamente. Eu gosto sempre de falar também que, assim, uma analogia que a gente usa, enfim, usava várias vezes, assim, o difícil não é correr uma maratona, o difícil é treinar para correr uma maratona, sabe? E o concurso público, o corpo tem um limite. Se você estuda tantas horas por dia, tem o trabalho, chega uma hora que o corpo não aguenta, sabe? Então, às vezes o final de semana ou um outro horário que você estipula ali para o seu descanso, você não está perdendo tempo, você está investindo na sua recuperação, né? Tanto a recuperação física quanto a recuperação mental. Não adianta você achar que vai estudar 24 horas por dia e isso vai ter um resultado positivo, porque a longo prazo não vai, né? Isso só vai te prejudicar, os resultados só vão cair, né? Lembra que não é um concurso de quem estuda mais horas por dia, e sim de quem absorve conhecimento com qualidade, né? De quem consegue estabelecer uma rotina sustentável. Então, dormir bem é fundamental. Atividade física, para mim, também era fundamental. Era minha válvula de escape, sabe? De estresse, para controlar ansiedade, nervosismo. Porque, assim, ser concurseiro é um estilo de vida. Você tem que abrir mão de muita coisa em prol daquele objetivo que você quer. E esse sonho pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, sabe? É depender do seu ponto de partida, da sua determinação e do cargo que você está pleiteando. Então, como é um estudo de longo prazo, uma preparação, entre aspas, de longo prazo, o corpo não aguenta, sabe? Você precisa se recuperar mentalmente, fisicamente, para chegar no seu melhor no dia da prova. O que adianta você esgotar o conteúdo e acontecer o que aconteceu comigo? Chegar na hora da prova, nervosismo, ansiedade, não consegue ler, tremendo, não tem concentração, sabe? Então, você precisa se preparar, se organizar, se planejar para chegar no dia da prova no seu melhor momento físico, mental, de preparação. E se eventualmente aquilo não foi suficiente para alcançar o que o examinador queria, você tem que não se desesperar. Não estou dizendo que é fácil você lidar com as reprovações, tem muita gente que já está na luta há muito tempo, mas você pega aquela queda, aquele tombo e usa em seu benefício. Estuda a prova, revisa o que errou, o que você tem que melhorar no seu planejamento, na sua organização. Não cometa os mesmos erros novamente, né? As bancas, elas repetem muito as questões, elas evitam questões polêmicas para evitar judicialização, evitar liminar. Então, assim, usa muito letra de lei, muito posicionamento de jurisprudência, evidentemente a depender do cargo, né? A gente está indo aí, gente, para quase 1 hora de live. Foi Caramba. excelente aqui essa participação, esse nosso primeiro encontro, né? E já passando para as considerações finais de vocês, eu queria que vocês deixassem a palavrinha se valeu a pena todo esse esforço, toda essa determinação, esse preço que vocês pagaram para chegar aonde vocês chegaram hoje. Essa aí é fácil de responder, né? Essa aí valeu tanto a pena que eu continuo até hoje, né? E assim, foram 2 concursos e achei tão bom o resultado e o benefício que você tem ao passar no concurso público que continuo seguindo aí para mais um. Se Deus quiser, vem mais um aí. E, assim, quem tá aí nessa luta aí, usa a derrota e a reprovação como força para continuar. Que vale muito a pena quando chega lá, independente do concurso. Falei? O que eu falo é o seguinte, vale muito a pena mesmo, toda essa dedicação, esse esforço, esse cansaço. Quando você passa, isso você nem lembra. Então, assim, depois quando você alcança a sua meta, é tão satisfatório que você às vezes quer mais, né? E a dica que eu deixo é não se cobre excessivamente. Não se cobre excessivamente, isso não vale a pena. E não se compare aos outros. Fulano sabe muito, ciclano sabe mais do que eu. Faz o seu, faz a sua parte, que vai chegar. E assim,
Outra dica que eu acho que foi importante para mim é você visualizar. Você visualizar você alcançando aquele sonho, você passando, fazendo uma boa prova, você passando no concurso, você trabalhando no lugar que você quer. Essa questão, você joga para o universo, acho que tem toda a diferença. Então, assim, visualize, foque e continue, persevere que vai dar certo. Se você quer isso para sua vida, incorpora essa questão, tira força de onde não tem, é chato, é cansativo, mas vale muito a pena. Eu particularmente, depois de todos esses anos de concurso, eu costumo dizer que não tem, assim, é difícil você igualar a sensação de ver o seu nome na lista dos aprovados, sabe? Quando você sai o resultado, que você vai lá na listagem, vê seu nome lá, é uma emoção tão grande que passa um filme na sua cabeça de todo esforço, toda dedicação, todo o preço que você pagou para chegar até ali, sabe? É uma emoção sem igual. E fora que esse projeto não é só um projeto seu, é seu e de quem está em torno de você, né? Se você é casado, se você não é casado, se você mora com alguém, enfim, é um projeto seu e dos que estão ao seu redor, né? Eu lembro do olhar da minha mãe no dia da minha posse como procurador, sabe? Aquele olhar de felicidade, de alegria, de orgulho, assim, entende? Então, é uma sensação inigualável. Não é fácil, é muito difícil, mas é possível. Nós três aqui somos exemplos, né, de ter traçado essa caminhada, ter alcançado o objetivo, cada um na sua seara, né? Agora, assim, tem que ter resiliência, tem que ter determinação, tem que ter organização e planejamento, certo? São essas, gente. Primeira live aí da página, esse canal é voltado exclusivamente aí para dicas. Sempre vou buscar trazer aqui semanalmente um vídeo sobre preparação ou sobre algum tópico de direito que vocês queiram amadurecer, ou questões de prova que, se quiser, que a gente traz para a live para corrigir. Enfim, conforme vocês forem pedindo nas perguntas, no Instagram, for chegando a demanda, a gente vai fazendo aqui, sabe? O intuito é total de ajudar, sabe? De incentivar, de mostrar que é possível, retribuir um pouco para o universo todas essas bênçãos que a gente recebeu, sabe? A página recente começou agora, essa semana. Esse era um projeto antigo que eu já tinha botado em prática. Já dou aula desde 2016, né, já como procurador, e era mais aula presencial, mas agora com a pandemia, com toda essa questão aí que vem rondando o mundo, né, o alcance das redes sociais é imenso. Então é bem provável que esse vídeo também vá para um canal do YouTube. A gente deve criar um canal do YouTube e gravar algumas coisas lá sobre direito, sobre preparação, semelhante aqui no Instagram, né? Talvez no YouTube a gente tenha um pouquinho mais de tempo responder as perguntas que são feitas aqui no Instagram. É um projeto que está sendo colocado em prática agora, com o principal intuito de ajudar, né? E se a gente puder conseguir contribuir pelo menos para uma, duas, três pessoas que seja ali, já vai ser extremamente engrandecedor, sabe? E motivo de orgulho para todos nós aqui. Eu vejo meus alunos que aprovaram, a satisfação deles com a aprovação, a minha satisfação de ver eles passando é quase igual a deles, sabe? A felicidade, a alegria que você sente de ter participado daquele processo ali, ter contribuído de alguma forma. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por quem ficou até o final, quem acompanhou nossa live, nosso bate-papo sobre concurso. É um tema que a gente adora falar, adora tratar. Podia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, respondendo dúvida. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado aí, meus grandes amigos Marcos Soares e Marcos Salim. É um prazer enorme reencontrá-los aqui numa situação dessa, né? Eu lembro quando eu fui estudar para a minha primeira prova oral, eu me vi na situação de quando eu cheguei na biblioteca. Porque quando a gente chegou na biblioteca, tinha um grupo estudando para a prova oral e a gente assistiu eles estudando, ficava assim, sabe, encantado. Meu Deus, será que um dia eu vou chegar lá? E quando eu estava estudando para a minha prova oral, teve vezes de ter 20 pessoas assistindo o nosso treino de prova oral, sabe? E ao mesmo tempo a gente ficava orgulhoso, estar motivando aquele pessoal e você se via alguns anos atrás no local que eles estavam ali, né? Então é isso, gente. Acredita no sonho de vocês, sabe? Força, determinação. Não é fácil, não é fácil. Quem escolhe esse estilo de vida
Muita gente fala, ah, eu vou ser concurseiro porque é mais fácil que na iniciativa privada. Talvez se você tivesse o mesmo empenho lá na iniciativa privada, você teria sucesso. Então, assim, não é fácil. Quem escolhe essa carreira, essa caminhada, essa estrada, vai enfrentar muitos desafios, mas o resultado assim, é maravilhoso, sabe, emocionante. Até hoje, quando eu lembro, você sabe, dá um aperto no coração de quando você passa toda aquela história que você vivenciou. Então é isso, gente. Querem falar mais alguma coisa, meus amigos? Sogra. É isso aí, vale muito a pena, galera. É uma sensação assim indescritível você batalhar ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, passar num concurso, você vê seu nome, a sua família assim te dando os parabéns. Muita gente que pensava, você tá só enrolando, não vai passar, isso não é para você. Quando chega aquele resultado, você vai lá assinar o termo de posse, você começa a trabalhar, é impressionante. É uma sensação assim indescritível. Então assim, o que eu deixo para vocês é continuem com determinação, com confiança e acredite em Deus. Deus, você fazendo a sua parte, Deus vai te abençoar e vai chegar a sua hora. Só trilhar o caminho. Verdade. Soares, quer falar alguma coisa? Quero agradecer aí pelo convite aí, prazer, assim, estar diante de amigos, conversando uma coisa que faz parte da minha vida, né? Fez parte, continua fazendo, assim, é fácil de falar, é gostoso, porque é o que eu vivo todo dia aí. E com grandes amigos, é melhor ainda. E o pessoal que está estudando, só continuar, que a fila vai andando. Só não pode parar. Força aí, dedicação e resiliência mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Então é isso, gente. Obrigadão aí. Um grande abraço. Valeu. Obrigado aí. Obrigado, gente. Fique com Deus aí. Boa sorte. E até a próxima. Ao longo da semana a gente deve publicar os próximos temas ou colocar algum enquete para a galera escolher. E, na medida do possível, eu creio que todas as terças, nesse mesmo horário, a gente vai estar publicando alguma coisa ao vivo, algum vídeo, certo? Ou se vocês quiserem algum tema específico, fala lá no Instagram, seja em direito administrativo, seja de organização, ou sobre carreira, procuradoria, a vida no Norte. Eu morei muito tempo no Norte como procurador, passei aí por quase todos os estados do Norte. Então, se quiserem saber como é que é essa experiência, como é que é chegar lá, principalmente quem está fazendo concurso federal ou quem vai fazer concurso estadual nessas regiões, como que é você mudar de estado para... Eu mudei de estado 4 vezes, gente, para assumir esse encargo, essa carreira, essa emoção, a vida real, depois que passa a celebração da aprovação e começa a vida real, que é o trabalho dia a dia, a luta em prol de prestar um bom serviço público, né, com muita vontade e motivação, certo? Muito obrigado, gente. Boa noite aí. Valeu, Um abraço. grande abraço. Valeu.